E agora? Boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo agora? Alguém pode me dar um retorno sobre o som? Boa tarde. Eu gostaria que alguém pudesse me dar um retorno em relação ao som. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, vamos falar um pouco sobre o nosso querido Chico antes de nós começarmos a nossa reflexão desta tarde. Lembrando que hoje é o dia 30 de junho, quando se completam 18 anos da desencarnação do nosso querido Chico Xavier, o nosso grande amigo, benfeitor de nossas almas, aquele que se dedicou ao serviço ao próximo com abnegação, com dedicação. E isso merece a nossa lembrança e a nossa gratidão. Que o Senhor possa ampará-lo, recompensá-lo em bênçãos de amor, de paz, na espiritualidade superior. Hoje é dia de festa, festa porque estamos encerrando um mês de muitas tradições espirituais na nossa Escola Jesus Cristo. É o mês que nós dedicamos às lembranças de Célia Lúcius. E hoje, neste encerramento, nós estamos também enviando a nossa gratidão, a nossa amorosa gratidão ao nosso querido Chico, junto à nossa querida Célia Lúcius. Que eles sejam muito abençoados por Deus. E para nós prepararmos a meditação desta tarde, nós trouxemos do livro Deus Sempre uma mensagem pequenina, mas que é muito importante para todos nós que pretendemos perseverar diante das provas, diante das dificuldades. A mensagem titula-se com um verbo no imperativo afirmativo: reflete. É para a nossa reflexão. E tudo aquilo que nós refletimos deve constituir em lição para a nossa aplicação. Então diz Emmanuel: reflete. Ante as provas difíceis, jamais te desesperes. A tempestade agora é o ar limpo depois. A pedra é pedra bruta sem o buril que a fere. Silencia, trabalha e o melhor chegará. Se dispões de uma vela, podes banir a sombra. Não há mal que te alcance se confias em Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo, nosso mestre, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez através da lembrança de nossa Escola Jesus Cristo, desta maneira virtual, que nos permite, Senhor, estudar juntos o Teu Evangelho, a Tua Palavra de luz,
e nos fortalecermos com ela. Rogamos-te, Pai, que nesta hora possamos entrar na sintonia de luz que emana aos nossos corações, para realmente apreendermos as lições sublimes e tão importantes que chegarão a nós através da palavra do nosso querido Emmanuel e de tantos outros benfeitores espirituais que agregam a sua sabedoria a todos as nossas necessidades. Fortalece-nos, Senhor, e auxilia-nos nesta hora. É o que nós te rogamos, que assim seja. Meus irmãos, no último encontro que nós tivemos virtualmente, nós falamos sobre a importância de compreendermos e de sentirmos o sofrimento não como algo terrível, algo somente doloroso, mas como uma situação importante de aprendizado para as nossas vidas, para o nosso crescimento. Nós vimos em o Evangelho segundo o Espiritismo que há aqueles que passam pelas dores aproveitando essas dores na sua função educativa. São aqueles que, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, sabem sofrer. São aqueles que sofrem bem, porque sabem sofrer aprendendo, compreendendo, buscando o crescimento através dessa dor. Mas, infelizmente, há também os que não conseguem alcançar a importância desse benefício e se revoltam, se rebelam, se colocam como se ela fosse uma inimiga e muitas vezes pioram este processo com as suas atitudes indisciplinadas, com o seu atrito em relação com a dor, em relação à dor. Estes últimos, meus irmãos, não foram, infelizmente, catalogados por Jesus entre os bem-aventurados, porque serão consolados. Porque eles próprios impedem a consolação com a sua rebeldia. É sobre esses irmãos sofredores que ainda se rebelam, ainda não aprenderam que o sofrimento é bênção, que nós vamos falar hoje. E não vamos falar por nós, mas através de uma mensagem muito séria, muito importante, de Emmanuel, no livro Convivência. Essa mensagem, embora pequenina, assim como o seu livro também, é uma mensagem grave que nos traz aspectos que talvez nós não pensemos muito, mas que Emmanuel busca traduzir para nós, não para que nós fiquemos tristes, não para que nós fiquemos cabisbaixos, mas para que nós tenhamos a clareza da realidade espiritual de certas atitudes e que busquemos vencer as nossas limitações com a força do Evangelho, com a força que Jesus veio trazer para nós, porque é Ele que nos ampara, é o Senhor que nos ampara em todos os momentos. O título da mensagem é Os que não esperaram. Olha que título sério, meus irmãos. Os que não esperaram. Nós iremos conversar hoje sobre aqueles que não esperaram. E o que é esperar? O que é esperar? É ter esperança. A etimologia do verbo esperar está profundamente ligada com a esperança, com a palavra esperança. Está ligada a esta palavra. Então,
esperar, é ter esperança, é aguardar com confiança. Mas sobre esses que nós estamos agora começando a falar, nós veremos que eles não conseguiram aguardar com esperança, que eles não esperaram com Jesus, não conseguiram avançar com Jesus. Vamos então ao texto de Emanuel, analisando de forma bem lenta para que nós possamos compreender essas palavras tão importantes. Diz Emanuel assim: os que não esperaram. Não é difícil encontrar entre os nossos irmãos do mundo aqueles que, embora sofredores, não se catalogam entre os bem-aventurados aos quais Jesus se referiu. Então, aqueles que são sofredores, sim. Não é difícil nós encontrarmos no mundo pessoas que sofrem, mas que infelizmente não estão catalogadas entre aquelas que são bem-aventuradas, como Jesus anunciou no Sermão da Montanha. São companheiros que se voltam contra os obstáculos suscetíveis de ofertar-lhes a precisa oportunidade de ascensão às mais altas experiências. Por que eles não são bem-aventurados? Por que eles não são consolados, conforme a promessa de Jesus no sermão? Porque se voltam contra os obstáculos que são capazes de dar a eles condições, oportunidades de crescimento, de evolução. Então, são aqueles, meus irmãos, que ainda não sabem sofrer, que ainda estão no grupo dos que sofrem mal, se revoltando, se rebelando. Muitos deles se acolhem à rebeldia sistemática, contraindo débitos que os afetam de imediato. Olhem a expressão de Emanuel. Muitos se acolhem à rebeldia sistemática. A rebeldia já se tornou um método de vida. Sistematicamente é essa a atitude destes irmãos. Eles já estão acolhidos nesse tipo de comportamento, de se rebelar, de se revoltar, de não aceitar, de não aproveitar aquele momento. Então, o que ocorre com esses irmãos que permanecem nessa rebeldia? Eles acabam contraindo débitos que os afetam de imediato. Então, nós vimos isso na nossa última reflexão. Quando nós estamos contrários, rebelados contra a lei de Deus, nós estamos atritando contra ela. E esse atrito causa dor em nós. Então, o que acontece? Se já estamos sofrendo, acabamos criando novos sofrimentos sobre aqueles antigos. E nós entramos nesse círculo vicioso, nos revoltamos, criamos sofrimento, temos que sofrer e nos revoltamos e criamos e não saímos desse círculo vicioso. Porque estamos ainda rebeldes, estamos ainda numa rebeldia sistemática, conforme nos diz Emanuel. E aí, meus irmãos, é que vem um momento da mensagem muito diferencial para nós. É que nós estamos habituados a analisar as dores e as rebeldias neste mundo, observando que as pessoas sofrem neste mundo as consequências dos seus atos, muitas vezes, mas Emanuel vai nos dar uma dimensão espiritual desta rebeldia. Ele nos diz, inicialmente, conforme acabamos de ler, que é fácil encontrá-los no mundo, não é? Não é difícil encontrar entre os nossos irmãos do mundo esses que ainda são rebeldes.
mas nós observaremos também que Emmanuel vai nos apontar como é que ficam esses irmãos que se comportam assim e que é a maioria de nós. Nós não podemos dizer que não somos rebeldes. Em alguns momentos nós somos, em algumas situações nós somos. Então não estamos isentos destas situações, poderemos passar. Se não estamos passando agora, provavelmente já passamos por situações iguais e Deus permita que não passemos ainda, não é? Mas Emmanuel vai nos mostrar, vai fazer uma abordagem desses irmãos, mostrando como é que ficam eles no âmbito da espiritualidade, ou seja, quando eles já estão na espiritualidade, quando eles já retornam à espiritualidade maior. Então diz Emmanuel, no plano espiritual, vemos frequentemente. São amigos padecentes que, em verdade, passaram pelo crivo do sofrimento, entrando por decorrentes da deserção dos deveres que lhes cabiam cumprir. Então, nós estamos aqui diante daqueles que desertaram dos deveres, que abandonaram os seus compromissos, as suas responsabilidades, passaram pelo sofrimento, mas ficaram perturbados, porque desertaram dos seus compromissos. Este é um grupo que é facilmente visto no plano espiritual. Um outro grupo, irmãos que conheciam o valor dos entraves que poderiam transpor, porque a nossa cruz é proporcional à capacidade que temos de carregá-la. Então, Emmanuel reafirma isso aqui, ó. Eram irmãos que conheciam o valor dos entraves que poderiam transpor. Eles sabiam o valor e sabiam que teriam condição de transpor esses entraves. Entretanto, não o fizeram. Então, a benefício de si, eles sabiam que podiam passar por isso, mas acabaram situados nas sombras da delinquência. Então, nós estamos aqui diante dos que detinham conhecimento, e aí nós nos lembramos da palavra de Jesus: a quem mais foi dado, mais será pedido, mais será cobrado. Se nós conhecemos, nós já temos a responsabilidade deste conhecimento. E esses irmãos, a que Emmanuel se refere, eram irmãos que conheciam e sabiam que poderiam transpor. Entretanto, acabaram nas sombras da delinquência, nas sombras das infrações, dos delitos, dos crimes, não aproveitaram aquelas oportunidades. Outro grupo, colaboradores das boas obras, que as desfiguraram, estabelecendo dificuldades para si próprios pela intolerância para com os outros. Então, são os intolerantes nas boas obras, aqueles que são chamados à colaboração, mas começam a desfigurar o ambiente de trabalho, o ambiente do serviço, por causa da sua intolerância com os outros. Isso nos faz recordar uma mensagem de Emmanuel em que ele fala assim: compreendendo-se que cada obreiro da seara espírita cristã se incumbe de tarefa específica, é forçoso indagar de quando em quando a nós mesmos o que somos no grupo de trabalho a que pertencemos. Então, a gente precisa se perguntar para não nos tornarmos intolerantes nas boas obras, perturbadores das boas obras, para não desfigurarmos esse serviço. Então, ele pergunta: o que é que nós somos? Uma chave de solução ou um elemento que os agrava? Um amigo que compreende e ajuda ou um crítico inveterado que tudo complica ou desaprova? Um apoio nas boas obras ou uma brecha para a influência do mal? Uma bênção
ou um problema. Os intolerantes nas boas obras, infelizmente, não aproveitaram o momento da colaboração e desfiguraram este serviço. E qual foi a consequência, segundo Emmanuel? Estabeleceram dificuldades para si próprios pela intolerância para com os outros. Então, neste processo de intolerância, eles estabeleceram as dificuldades para si mesmos, atrapalhando o serviço, atrapalhando as boas obras. Mais adiante, ele vai nos falar sobre os companheiros que articularam problemas e desafios para aqueles que lhes hipotecavam confiança e carinho, e deles se afastaram deliberadamente, procurando escapar às responsabilidades que eles observar e viver. Então, são aqueles que articulam problemas, são os ingratos, os que estão diante de pessoas que confiam neles, mas que criam articulações, artimanhas que complicam as situações e geram problemas. Depois que geram os problemas, essa fugir às responsabilidades. Então nós temos aí um grupo também que é visualizado, como diz Emmanuel, na espiritualidade. São todos aqueles outros irmãos que preferiram o desespero diante das provações de que necessitavam para o próprio burilamento e se enveredaram conscientemente através dos resvaladouros da inconformação e da indisciplina para as alucinações da angústia e do suicídio. Então nós estamos aqui diante dos nossos irmãos inconformados, indisciplinados, que diante dos problemas da vida se desesperam e, não compreendendo as provações necessárias ao seu crescimento, à sua reforma espiritual, infelizmente se tornam alucinados e se resvalam no suicídio, na desistência da vida. Notem, meus irmãos, que ele nomeia esses 5 grupos e nomeia esses 5 grupos chamando a todos com delicadeza de irmãos, colaboradores, companheiros, todos tratados com o máximo de respeito que merecem do nosso Emmanuel. Então, estes grupos são apresentados para nós para que nós possamos compreender que o sofrimento não aproveitado gera consequências, muitas vezes até dramáticas, como no caso do suicídio, porque nós às vezes não conseguimos esperar, não conseguimos aguardar as providências. Em relação ao suicídio, nós estamos diante de quadros graves no mundo, cada vez mais frequentes, e é preciso que nós tenhamos uma clareza sobre isso para que lutemos internamente contra essas tendências que às vezes podem nos afligir. Nós sabemos que estamos no mundo para o aprendizado, para viver, e a vida é sempre amparada. O desamparo não existe na sua mensagem. Nós não estamos desamparados. O que acontece é que no desespero as pessoas muitas vezes se deixam levar e acabam retirando-se desse mundo de uma maneira trágica pelas próprias mãos. Casimiro Cunha nos diz, numa quadrinha, todo suicida presume que a morte é o fim do amargor, sem saber que o desespero
para outra dor. Na verdade, a vida continua, tudo continua. O espírito é eterno. Então, o desespero pode nos levar à ação fatal para nós, entretanto, nós continuaremos a viver. E é preciso que nós estudemos isso, que nós conversemos sobre isso, que nós entendamos. Continuando, nós precisamos ter forças para vencer as nossas dificuldades. Para ilustrar isso, nós nos lembramos de um conto de Hilário Silva, que está no livro A Vida Escreve, acho que é Na Vida Escreve, se não me engano, a história de Francisco Teodoro, que era um industrial, um homem que tinha uma fábrica de tecidos, de produção de casimiras maravilhosas, e ele ia bem, se esforçou muito por esse trabalho, por essa fábrica, trabalhou muito para que ela crescesse, para que ela produzisse bem, e estava no auge da sua produção quando houve uma recessão e a fábrica começou a ter problemas financeiros. Ele não conseguiu vender aquilo que havia produzido e as contas começaram a chegar. E nesta situação, ele ia tentando se desculpar, se retratar, tentava um acordo ali, tentava um acordo acolá, mas as dificuldades foram cada vez mais crescentes e ele não deu conta dessa situação, embora tivesse buscado a religião, tivesse buscado a igreja, tivesse buscado treinar a sua confiança em Deus, mas infelizmente, diante de uma iminente situação de exposição pública das suas dívidas, ele não resistiu, se desesperou e tirou a própria vida. Diz Hilário Silva que ele se deparou com situações difíceis espiritualmente. Levou muito tempo nesse sofrimento até que, ajudado pela espiritualidade superior, ele conseguiu ir se refazendo, até que, anos depois da sua desencarnação provocada, ele consegue retornar à sua família, fazendo uma visita espiritual. E qual não é a sua surpresa quando ele vê que a sua fábrica está indo de vento em popa, que os seus filhos e netos são os que estão ali presidindo aquele trabalho, e ele vê isso com muita surpresa, mas com muita satisfação. E ao perceber que aquilo acontecia, ele veio a saber de um importante acontecimento que se dera 5 dias depois do enterro dele. É que houve uma mudança nos processos da época, econômicos, financeiros, na economia da época, e aquelas casimiras que ele havia produzido em altíssima quantidade, que estavam de alguma forma encalhadas na fábrica, na época do desespero dele, puderam então ser vendidas, pagaram as dívidas e eles conseguiram tocar a fábrica. 5 dias depois do ato trágico cometido por ele. Então, o senhor Francisco Teodoro, mostrando melancólico sorriso, compreendeu que a bondade de Deus não falhara. Ele apenas é que não soubera esperar. Então, meus irmãos, às vezes nós estamos diante de uma situação desesperada, solução que nós não conseguimos ver uma resolução para aquele problema, mas nós precisamos continuar esperando em Deus,
porque às vezes a solução está próxima e nós não conseguimos perceber e queremos, com a nossa atitude desesperada, resolver algo que não vai ser resolvido. Então, Deus estava agindo para o senhor Francisco Teodoro. Entretanto, ele mesmo afirma que ele não soubera esperar. Então, essa é a grande questão. Os que não sabem esperar em Deus, os que se desesperam, os que sofrem com rebeldia, esses acabam perdendo a consolação, porque não conseguem se aproximar da beleza que é o amor de Deus, porque não se entregam nas mãos de Deus. E isso, meus irmãos, é para todos nós. Nós já passamos por isso em vidas anteriores. Quem sabe já não fomos também assim, já não passamos por esse tipo de atitude, de desespero. É para todos nós, é para o nosso momento. Quantos neste momento não estão preocupados com as suas dívidas, com as suas dificuldades econômicas? O mundo está passando por uma recessão, mas nós precisamos confiar, porque a bondade de Deus não falha. Ele está providenciando as devidas soluções para todos aqueles problemas que precisam ser solucionados. Então, nós precisamos resistir perseverando com o Cristo, perseverando com Deus. E aí termina Emmanuel. Realmente afirmou-nos Jesus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Entretanto, que Ele mesmo, Jesus, nosso divino Mestre e Senhor, se compadeça de todos os nossos companheiros que conheciam semelhante promessa e não quiseram esperar. Então, a rogativa final de Emmanuel é uma rogativa amorosa que deve encontrar eco nos nossos corações e que certamente ecoa no coração do Cristo. Ele roga que o Senhor tenha compaixão desses irmãos que conheciam esta promessa: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que conheciam, mas não quiseram esperar. Porque às vezes é a nossa vontade. Somos nós, com a nossa vontade, mesmo fraca, mas é a nossa vontade que decide se a gente espera ou não espera. Então, que Deus tenha compaixão. Uma advertência para que nós possamos nos compadecer, para que nós possamos ser empáticos, que nós tenhamos empatia, porque compaixão é nós nos colocarmos juntos destes que estão sofrendo e não julgando e não condenando, porque hoje podemos estar equilibrados, mas não sabemos amanhã e nem sabemos como estivemos no passado. Então nós não temos que olhar com julgamento, nós temos que olhar com compaixão e fazer a nossa parte no sentido de ajudar a esses irmãos, se estiver ao nosso alcance. E sempre nos diz que nós sempre podemos fazer algo mais, algo por essas pessoas, né? Algo por eles que estão nesta condição. E ela diz: compadece-te de todos aqueles que não podem ou não sabem esperar. Eles estão em toda parte, quase sempre são vítimas da inquietação e do medo. E mais adiante ela diz: façamos algo por eles que ignoram ou que não querem aceitar os benefícios da serenidade e da esperança. Pronuncie algumas frases de otimismo e encorajamento. Escreve algum bilhete que os reanime para a bênção de viver e servir. Estende simpatia em algum gesto espontâneo de gentileza. Repete consideração e concurso amigo nos diálogos que colaborem na sustentação da paz e da solidariedade. Não te declares sem a possibilidade de contribuir.
faze algo no erguimento do bem, nas realizações da fraternidade, quem ama faz o tempo. Então, é o que Emmanuel nos diz. Roga a Jesus que se compadeça desses irmãos, porque é necessária, e nos pede implicitamente também que tenhamos compaixão, porque são eles nossos irmãos, são eles os nossos companheiros de caminhada. Nós também estamos na jornada da vida como todos eles estiveram ou estão ainda. Então nós precisamos, meus irmãos, atentar para o momento do sofrimento, porém com esperança, com a certeza daquela escora infalível, também expressão de Meimei, a escora infalível de Deus. É Ele que nos escora. Se nós estamos capengando, se nós estamos emborcando ou emborcados pelo sofrimento, se não estamos aguentando, escoremo-nos em Deus. Ele é a nossa escora infalível, aquele que nos dá força, que nos alimenta, aquele em quem nós podemos e devemos nos refugiar para ganhar novas energias espirituais e prosseguir vivendo no aprendizado de luz, ainda que debaixo de dores, mas dores necessárias à nossa reforma interior, à nossa reforma espiritual. Termina Emmanuel: sabemos todos que a infinita bondade de Deus que nos sustentou ontem, nos sustentará igualmente hoje, e dentro de semelhante convicção, manteremos a certeza de que com Deus venceremos. Então, para que nós não estejamos mais entre aqueles que não esperaram, para que nós não percamos a esperança, porque a esperança é que nos dá força, a esperança com Jesus. Para que nós não percamos a esperança, vamos nos aconchegar a Deus, vamos nos refugiar em Deus, porque, como diz o Salmo, o salmista, ele nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, é em Deus que nós vamos nos refugiar, meus amigos, respeitando os nossos irmãos que ainda não estão sabendo sofrer, e mais ainda, observando como estamos sofrendo, porque as lições do Evangelho têm que ser aplicadas primeiramente a nós. Aliás, devem ser aplicadas a nós, cada um observando a sua forma de reação diante da vida. Como estamos reagindo ao sofrimento? Estamos entre aqueles que sabem sofrer, que já aprendem a função educativa da dor, ou ainda estamos entre esses que não sabem esperar, que não sabem aguardar a hora da resolução do problema? Lembrando do nosso amigo Francisco Teodoro, por 5 dias ele perdeu a oportunidade de uma existência que certamente ele teria que refazer durante outras encarnações. Então, que nós não percamos a nossa oportunidade, que nós tenhamos forças para resistir aos pensamentos de desistência e tenhamos forças para perseverar, ainda que sofrendo, porque a dor é uma bênção que precisa ser aproveitada. Que nós possamos guardar essa lição, fechando este mês de luz, fechando esta tarde na lembrança novamente do nosso querido Chico, porque é graças ao seu serviço
sacrificial, ao seu esforço sacrificial, que nós estamos aqui diante de tantas mensagens esclarecedoras, de tantas bênçãos que nos chegam da espiritualidade superior e nos orientam à vida. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos-te a oportunidade do estudo e te louvamos, Senhor, pelos mensageiros da paz e da verdade que nos possibilitaram entrar em contato com luzes espirituais que nos esclarecem e nos direcionam à vida. Que o Senhor abençoe o coração amado de nosso Chico Xavier, levando a ele a gratidão de toda a nossa escola Jesus Cristo, que ele acompanhou com tanto carinho e com tanto zelo. Eleva também, Senhor, a nossa gratidão à nossa querida Célia, esse anjo de luz que um dia veio ao mundo para ensinar as lições do amor e do sacrifício. Que esses exemplos possam ser os nossos faróis, ajudando-nos, Senhor, a não desistirmos, a perseverarmos, a esperarmos um pouco mais, ainda quando não estejamos suportando. Ajuda-nos, Senhor, nesta confiança e nesta convicção. Em teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre, agradecendo ao concurso de nossos amigos espirituais, benfeitores de nossa escola Jesus Cristo, damos por encerrado o nosso estudo desta tarde. Que assim seja.